Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar-te como faço bolo de arroz. Depois de ter feito uma sondagem na comunidade em que questionava qual é que era a receita que querias que eu fizesse, a receita vencedora foi bolo de arroz, e o bolo de arroz é provavelmente aquele bolo que eu mais comia quando era pequena. Quando ia assim a uma pastelaria ou a algum café com os meus pais, era esse o meu bolo preferido. Provavelmente porque não tinha assim muitos cremes e por aquela crostazinha de açúcar em cima que eu sempre gostava tanto e que normalmente eu comia sempre o bolo de arroz ao contrário. Primeiro tirava o papel, comia a parte de baixo, fazia isso com o bolo de arroz e com os queques. Comia sempre primeiro a parte de baixo e só depois então é que ia comer o topo do bolo. E então, hoje vou mostrar-te como fazer o bolo de arroz, mas não na versão individual e sim na versão XL. Vamos então ver como é que se faz. Para adiantar a preparação aqui da receita do bolo de arroz, eu já fiz a preparação de todos os ingredientes, já estão todos pesados e separados. Então vamos começar por ver o que é que vamos precisar para fazer a receita. Vamos precisar de 6 ovos, neste caso são L. Vamos precisar de 150 gramas de farinha de arroz, precisamente, mas além da farinha de arroz vamos também ter 250 gramas de farinha de trigo. Esta é a super fina que eu costumo utilizar do Pingo Doce. Além disso, vamos também precisar de 250 gramas de açúcar, depois 150 gramas de manteiga, que normalmente eu utilizo sem sal e que convém para a receita que esteja já à temperatura ambiente. Depois disso, vamos precisar também de 150 ml de leite e depois, por fim, vamos precisar de umas pitadinhas de sal, fermento em pó e também, assim, uma colher de chá, sim, de aroma de baunilha. Ingredientes vistos, vamos passar então à preparação e começamos por misturar o açúcar com a manteiga. De seguida, vamos acrescentar o leite. Misturamos um pouquinho e vamos acrescentar os ovos um a um. Ora, nesta altura acrescentamos também uma pitada de sal. Um bocadinho. Vamos acrescentar o fermento, sim, uma colherzinha de chá, mais ou menos. E agora, por fim, vamos acrescentar então a essência de baunilha. Também, mais ou menos, uma colher de chá. Se gostarem um bocadinho mais de baunilha, podem sempre colocar um bocadinho mais. Voltamos a mexer. E por fim, vamos acrescentar as farinhas. Podemos acrescentar primeiro, tanto faz, a farinha de trigo, por exemplo. E vamos mexendo à medida que vamos acrescentando. E já está. Vamos mexendo novamente e agora vamos então, por fim, acrescentar a farinha de arroz.
e vamos então mexer até ficar com uma massa que seja bastante homogénea. Ora bem, normalmente nas massas do bolo nós ficamos a saber que a massa está pronta quando começa assim, quando nós estamos a bater ou a mexer e começa assim a abrir ali uns olhinhos ou umas bocas no meio da massa, está já a acontecer isso, portanto a massa está quase pronta para ir para a forma. Só mexer mais um bocadinho para que fique tudo mesmo bastante bem misturado. Vamos então colocar a massa na forma. Eu escolhi uma forma que não tem chaminé, ou seja, não tem buraco, é uma forma lisa, isto porque, para lembrar um pouco mais o bolo de arroz, não é? Que é uma espécie de um queque, acho que fica mais engraçado se for numa forma destas. Obviamente, se não tiveres e preferir e quiseres fazer o bolo numa forma de chaminé, também fica bem a receita na mesma. Aqui é mesmo mais pela semelhança de nós termos realmente um bolo de arroz em tamanho maior. Então, vamos colocar na forma. Eu inicialmente já preparei a forma, coloquei papel vegetal, fiz uma rodela de papel vegetal com o tamanho do fundo da forma, isto para evitar que agarre à forma, mas também que seja mais fácil depois para desenformar, e além disso coloquei spray desmoldante à volta da forma, também para que seja mais fácil depois de desenformar. Se não tiveres este spray, podes utilizar manteiga, podes utilizar farinha também ou pão ralado, para que depois então não haja grandes problemas a desenformar o bolo. Vamos então colocar a massa. Depois da massa colocada na forma, vamos polvilhar com açúcar, para ficar com aquela camadinha assim de açúcar, como o bolo de arroz habitualmente tem. Ali foi um bocadinho mais. E então temos o bolo pronto a ir ao forno. E já temos o bolo de arroz pronto. Agora só falta polvilhar com açúcar, que é isso exatamente que eu vou fazer, e depois é esperar que arrefeça um bocadinho para depois podermos comer. Não vamos ser assim golosos ao ponto de comer com isto ainda, com o bolo ainda muito quente. Pronto, podemos colocar a quantidade de açúcar que quisermos, claro. Se estivermos mesmo com muita vontade de comer uma coisa bem docinha, acrescentamos um pouco mais de açúcar. Se quisermos, acrescentamos um pouco menos. Digamos que é à vontade do freguês. Tá bom? Tá quentinho? Como podes ver, a receita do bolo de arroz é bastante fácil de fazer e mesmo os ingredientes também são daqueles básicos que nós temos na nossa despensa, com exceção, claro, da farinha de arroz, que poderá ser assim não tão habitual. Mesmo assim, não é nada de difícil de encontrar nos supermercados, já havia à venda no Continente, já vi no Auchan, na Macro também, e no Aldi, naqueles produtos temporários que eles costumam ter, no panfleto, também têm assim com alguma frequência. Portanto,
Portanto, se quiseres fazer esta receita do bolo de arroz, é uma questão de procurares no supermercado onde tu costumas ir. Gostas de ver vídeos de receitas? Tens assim alguma receita que gostasses que eu fizesse, que eu preparasse um vídeo? Deixa nos comentários para eu saber. Espero que tenhas gostado da minha partilha desta receita de bolo de arroz e se sim, não te esqueças, faz um like, deixa um comentário para eu saber a tua opinião e se ainda não o fizeste, subscreve o canal e carrega na campainha para ativares todas as notificações e seres a primeira a saber sempre que sai um novo vídeo. Obrigada pela tua companhia e até à próxima. Beijinhos!